Estamos ao vivo para todo o Brasil, sou o professor Jax, 19 horas e 59 minutos, como prometido, estamos online agora com a nossa live, super live. E hoje nós vamos falar sobre oratória, comunicação, dicas para que você possa ter apresentações de sucesso. Sejam muito bem-vindos desde já, estamos em Teresina, Piauí, daqui a pouquinho eu vou falar com Anderson Veloso de Minas Gerais. Tudo bem com vocês, meus amigos? Vamos convidar os amigos para estarem aqui, que eu tenho muitas dicas para dar para vocês. Na verdade, nós temos muitas dicas, eu e Anderson. Anderson já trabalha com oratória há mais de 20 anos, eu acho que tem uns 30 anos que o Anderson trabalha. Ele vai falar um pouquinho aqui quando ele entrar e eu tenho certeza que ele vai contribuir bastante. Salve Anderson, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo. Agora vamos nós aqui pedir aqui a sua entrada, Anderson. E Anderson, tá dizendo aqui que você não pode participar, por que será? Querido Maria. Vamos entrar aqui, Anderson. Tô tentando ver se eu consigo colocar você, Anderson. Tá dizendo aqui que você não pode participar. O seu tá bloqueado, Anderson? Tá me ouvindo aí? Opa! A Carol já tá aí, ó. A Carol tá dando... A Carol está como pode participar... Joana também tá ok, a Verônica também tá ok, mas você, Anderson, tá dizendo que não pode. O que será que aconteceu? Vamos ver. Anderson, tá faltando você aceitar aí alguma coisa aí. Clica nessas duas carinhas que tem embaixo no teu Instagram, tá bom? Fala, Samuel, tudo bem pra você? Boa noite, seja muito bem-vindo, Sara. Samuel e Daniele, Carol, Joana, oradora CP Jax, Rômulo Pedrosa, seja muito bem-vindo aqui, Master Coach, 8 horas em Teresina. Anderson, tem duas carinhas embaixo, duas carinhas, uma do lado da outra, você vai clicar nela e aí para eu poder a gente conversar aqui, tá bom? Seja bem-vindo aqui, o Rômulo, Anderson, enquanto a gente aguarda o Anderson aqui, só problemas técnicos aqui para ele poder entrar, tá? Thaís, Glenda, seja muito bem-vinda. Killer Coach, seja bem-vinda também à nossa área. Primeira vez aqui, Killer Coach. A Carol também é a primeira vez. Olha só. Não, a Carol não é a primeira vez, não. A Carol aqui tá direto. Carol. Ícaro também está aqui. O Diego Lima, seja bem-vindo. Grande Diego. Grande Coach. Joelma, Cantuária, Laânia, Daisy. Muita gente entrando e falta você, Anderson. Tem duas carinhas lá embaixo, a Lúcia também já está por aqui. Seja bem-vinda, Lúcia, o palestrante Lúcia. Em breve nós vamos ter a live com a Lúcia, né, Lúcia? Eu quero saber qual vai ser a sua data, depois coloque aí a data. A Joelma já colocou aí, ó, enviou uma solicitação para participar ao vivo. Bacana, mas só que não é com você hoje. Seja bem-vinda aqui, Lúcia, nossa live. Estou aguardando só o Anderson entrar, colocar aqui a carinha dele aqui. Vou ver aqui se ele já entrou aqui, Anderson. Anderson, ainda não deu certo. Você tem só esse Instagram, Anderson? Alguém que pediu aqui não conseguiu ainda. Opa. Estamos aguardando só o Anderson entrar. Enquanto ele chega, o Anderson vai entrar aqui, beleza? Luciana, tudo bom? Luciana da turma 97. Seja bem-vinda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Próximos dias 13 e 14... agora está em português, né, Carol? Agora sim, dá para entender direitinho. Nos próximos dias 13 e 14 de abril, nós vamos ter a formação Impactar Turma 98, no outro final de semana, passando esse agora no outro final de semana. Aqui em Teresina está chovendo bastante, e como toda noite chove, nós resolvemos fazer um final de semana inteiro, que aí fica mais fácil, um sábado e um domingo, porque esse mês de abril é mês de muita chuva aqui em Teresina. Por isso que nós não colocamos a formação segunda, terça, quarta e quinta. Mas vai ser da mesma forma, tá? À noite são 4 horas, no final de semana cada turno vai ter também 4 horas cada período. Sábado corresponde à segunda, o sábado à tarde corresponde à terça, o domingo pela manhã corresponde à quarta e o domingo à noite corresponde à quinta. Então, são as 4 noites da mesma forma que acontece na semana, tá bom? Fala, Anderson, cadê você? Estamos aguardando você entrar. Olá, Jack. A Lúcia está dizendo, meu grande amigo, super palestrante. Obrigado, Lúcia. Você é suspeita. Você vai ser com a Simone Meira. Olha que massa. Palestrante de Manaus. Que show. Machado Coelho Neto, seja muito bem-vindo. Estamos aguardando aqui o Anderson, que é o nosso convidado da noite. Até agora ele não
está aqui online para a gente poder conversar. Já falamos aqui do... Cadê aqui? O Anderson não está aqui. Anderson, vamos lá, Anderson, entra aí. Já falamos da nossa formação Impactar, que vai acontecer nos dias 13 e 14. Quem fizer a inscrição até o dia 5, tem aí, vai ganhar uma mentoria de 2 horas comigo, de 2 horas coach de comunicação comigo. Então olha só que bacana, você vai estar aqui comigo diretamente para a gente trocar ideias, tá bom? José Souza, consultoria, tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. A Aurilene também, que perdeu a outra promoção na semana passada. A administrador Melk Bispo, olha só, esteve aqui conosco já recentemente. Anderson Veloso entrou de novo, vamos ver aqui, o Deusdete entrou, vamos ver aqui agora se o Anderson vai dar certo aqui para começar a trocar ideias conosco. Anderson está dizendo aqui que você não pode participar, Anderson, não sei porquê. Tem outros aqui, tem alguma coisa aí na sua configuração que está dizendo que não está dando certo, que não está dando para entrar. Opa, deixa eu ver aqui se dá, vamos ver agora aqui, Anderson. Anderson Veloso, está dizendo que não pode participar. É só o seu, os outros estão dando certinho aqui. Ó. Deusdete Nunes, tá, Júnior está aqui, Deusdete Júnior, a Luciana, todos esses outros podem participar, menos o seu, Anderson. Vê o que é aí, se é a configuração, alguma coisa aí, tá bom? Valbert está entrando agora, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou dar mais um recadinho para vocês. A formação Impactar, que acontece aqui em Teresina e também em outros lugares do Brasil, nós temos práticas e ferramentas de programação neurolinguística, auto-hipnose, mindset, modelos mentais. Como que você pode fazer um discurso de improviso, porque existem técnicas. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você às vezes não se sinta tão seguro para falar, nós ensinamos técnicas e tem várias práticas. E além da nossa formação, você vai poder participar também do clube de oradores, do clube de cinema e do clube de leitores. E aí você vai poder treinar mais ainda. E a nossa formação é o único local onde você treina com óculos em realidade virtual e você tem a possibilidade de repetir o curso mais 3 vezes sem pagar nada. Só paga a primeira e pronto. Vamos lá. José Coach, nos conhecemos no Milionário Mind. Que massa, cara. Eu lembro de você demais. A gente até trocou as ideias. Deixa eu ver se o Anderson já está livre aqui para a gente trocar ideia. Anderson, entra novamente aí, porque nós estamos esperando você, diretamente aí de Minas Gerais. Giovanni, opa, caiu aqui o celular, gente, vamos voltar. Giovanni está por aqui também. Carlos Henrique Mendes, tudo bom, Carlos Henrique? Seja muito bem-vindo, oi, boa noite. Estamos falando aqui enquanto aguardamos o Anderson entrar, que é o nosso convidado de hoje à noite, dessa Super Live. Estamos falando da formação Impactar, estamos falando do curso de oratória. Alguém aqui já fez curso de oratória? Ou tem medo de falar em público? Escreve aí, já fiz curso, ou tenho medo de falar em público, para a gente poder já se situar quando o Anderson entrar, a gente já tem uma ideia. Grande amigo Luiz Eduardo, fale bem agora. Ah, agora sim, vamos aqui, fale bem agora, vai dar certo. Coloque aí se você já fez algum curso ou se você tem medo, tá bom, de falar em público. Pronto, Anderson, agora é só você aceitar aí. Fale bem agora, vai dar tudo certinho. Patrícia Fernanda Lima, já fez comigo em Codó. Gente, em Codó, 2004, Patrícia, faz tempo, viu? Quantos anos? 25 anos. Faz 25 anos, é isso mesmo? Não, 15 anos, que é isso, Jackson? 2004, nós estamos em 2019, faz 15 anos. Anderson, só basta agora você aceitar. Já estou aqui, ó, já te aceitei aqui. Agora você aceita aí desse lado para a gente começar a trocar ideia. Meus amigos, o som tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, tudo bacana, a imagem tá boa aí também, vocês estão me ouvindo tranquilamente? Tirar aqui o óculos para ficar melhor, tá? Para a gente poder não ter nenhum problema aqui, que eu quero olhar os olhinhos de vocês aqui, tá certo? Olha só quem tá por aqui também, a Grazi, boa noite, seja muito bem-vinda, nossa aluna turma 97, lá, Grazi Cosmético. Fale bem agora, cadê você? Saiu de novo. Diego Lima Coach, turma 81, é isso, Diego? Joana, turma 96, ou é 97, turma 97, bacana. Tá faltando só o Anderson entrar. Valeu, meu amigo, um abraço para você, sucesso. Você vai ter uma live daqui a pouco, né, Diego? Pois é, a turma 83. A turma 83. Em breve nós vamos fazer a live, eu e Diego Lima Coach.
O Diego é sensacional. Siga esse cara, motivador, inspirador, um cara que é um excelente orador também, né, que fala muito bem em público. Vamos ver agora o Anderson. Gente, o Anderson está demorando para entrar aqui, mas acho que agora vai dar certo. Fale bem agora, aceita aí para a gente começar, tá certo? Tá de folga? Ah, então beleza, Diego, tá tranquilo, então bacana. Se der tempo, a gente ainda faz a sua. Não sei se vai dar, mas eu acho que quanto o horário também não for avisado, a gente pode marcar para um outro momento, tá? Opa, agora sim! Anderson entrou! Seja muito bem-vindo, Anderson Veloso. Tudo bom, meu querido? Você está me ouvindo bem? Tô, Jack. Anderson, tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá me ouvindo, mas ninguém tá ouvindo você. Vocês estão conseguindo ouvir o Anderson? Acho que não, né? Opa, acho que não. Frankeline tá por aqui também, Frankeline. Tá tentando ver a internet, hoje tá ruim. A chuva também. Muita chuva aqui em Teresina, Frankeline. Tá chovendo pra caramba. A conexão do Anderson, por enquanto, não está legal. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Só consegui vê-lo agora. Olá, Anderson tá aqui tranquilo. Mas eu não estou conseguindo ouvi-lo ainda. A minha imagem está legal, pessoal, para vocês? Minha imagem, o meu som está legal? Ou está falhando? A minha imagem está bacana ou está tranquilo? O áudio dele está falhando, né? Deixa eu tentar aqui ver se eu tiro aqui o som. Opa! Deixa eu ver aqui. Jax. Anderson! Jax. Oi! Jax? Tá ouvindo? Não estou ouvindo. Eu não consigo ouvir nada do Anderson. Agora sim, estou ouvindo. Pronto, agora estou te ouvindo. Tranquilo. Boa noite, Anderson. Anderson, estou ouvindo agora, estou ouvindo. Estou te ouvindo. A minha imagem, meu som. É a sua conexão. Está chovendo aí em Belo Horizonte, Anderson? Não, não está não, mas a gente está com muita gente conectada aqui. Ah, tá certo. Deve ser por isso. Eu estou usando o telefone do meu filho. Seja bem-vindo aqui, então, cara. Muito obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal tá ouvindo um pouco o Anderson, tá baixinho, né? A conexão dele. Está cortando, Anderson. O meu tá legal, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, né? A imagem minha tá legal, também tá tranquilo? Acho que é do Anderson que tá um pouquinho com problema aí. Que Fala pena, aí, oi. Viu? Que pena. Tá. Estamos com comunicação. Pois é. Mas se apresenta rapidinho aí, Anderson. Pode ser que as pessoas consigam te ouvir. Tá, vamos lá. Eu sou palestrante de comunicação. Eu trabalho... eu ouvi você falar 20, não, já são mais de 30 anos. Eu comecei em 1986. Então já tem muito tempo de... Adoro fazer isso que eu estou fazendo, mas eu detesto quando é esse problema tecnológico, que a gente ainda não consegue resolver o problema de comunicação com essa tecnologia. Mas, de qualquer forma, é muito bom falar com você, eu já te conheço já há algum tempo, é muito bom falar com o seu público e com algumas pessoas que também estão conectadas agora, ou ao vivo, ou na gravação, para que a gente possa falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Na verdade, a gente ama tanto, que é a parte de comunicar. Muito bem, bacana, Anderson. Então quer dizer que são 30 anos, eu me enganei, eu pensei que fossem 20. Ei, eu era nem nascido ainda. Tô brincando. Diga Olha lá, só, me fale aí um pouco, porque tem muita gente. Eu perguntei para algumas pessoas se elas tinham medo de falar em público, antes de você entrar. E algumas pessoas comentaram que, de fato, tem muito medo. Por que as pessoas têm tanto medo, hein, Anderson, de falar em público? É o medo do desconhecido, né, Jax? É o medo de fazer alguma coisa e não ser aprovado. É o medo de fazer alguma coisa e não ter certeza que vão fazer de uma forma correta. Porque muitas vezes você adia. Se você olhar lá na época da sua infância, na época do grupo, né, na época do colégio,
muitas vezes você foi caçoado. Na época não chamava, mas é o famoso bullying atual, né? Então você não tinha uma voz boa, então as pessoas falavam e você tinha aquele medo. E esse medo até hoje você trouxe. Então muitas pessoas têm medo de falar em público porque elas lembram de algum trauma da infância que até hoje ela carrega. Então eu, você, nós que somos instrutores, a gente muitas vezes fala assim, olha, vamos passar a página. Afinal de contas, você já cresceu, você já tem outros problemas para resolver. Esse não pode ser mais. A questão de falar em público, convencer pessoas à sua frente, presencial ou virtual, igual a gente está fazendo, não pode ser mais um obstáculo para as pessoas hoje em dia. Senão elas não têm o que elas merecem. Exatamente. E quais são exatamente isso? Até uma pessoa que comentou que é o medo do julgamento, né? Muita gente tem medo de julgamento, a Flávia. Isso. A psicoanálise Silva, eu acho que é a Aninha Linhen, talvez seja, não sei. Ela também falou que é o medo do julgamento, de ser criticada, né? Acontece muitas vezes isso, né? Com certeza. Isso. E quais são os erros mais, assim, gritantes que a gente encontra? Eu, como professor de oratória, você também, você hoje, nós falamos aqui através do nosso grupo, gente, eu não falei antes, nós temos um grupo, um mastermind de palestrantes, já tem alguns anos, onde nós trocamos várias ideias sobre oratória, sobre dicas legais de palestras, cursos, são palestrantes nacionais e internacionais, e que já escreveram livros, o Anderson depois vai falar do livro dele também. Então, assim, como o Anderson já falou, tem 3 décadas aí de experiência nessa área. Diga aí para o pessoal, Anderson, quais são os principais erros de uma apresentação em público, de uma oratória, na hora de se apresentar? Olha, as pessoas têm aquela famosa mania de esquecer. Por quê? Porque elas ficam tão apavoradas e não se prepararam como deveria e acabam esquecendo, Jax. Então, muitas vezes, a gente vê que isso é um grande problema. Eu costumo brincar. Se eu tivesse aqui, eu te mostrava. Se eu tivesse uma gaveta e eu fosse arrumar essa gaveta, se eu precisar de alguma coisa que está dentro da gaveta, se eu arrumei, eu sei onde está cada item. Se você vai fazer uma apresentação, uma palestra, então que você tenha exatamente a noção de onde você colocou cada coisa. Uma expressão, um exemplo, uma história, que quando você precisar, mesmo com nervosismo, mesmo de uma forma inconstante, você vai ter aquela possibilidade de achar. Igual quando a gente tenta achar alguma coisa nessa gaveta e a gente está afobado, muitas vezes a gente não vê. E a mulher veio, né, a minha esposa veio e falou, não é possível que você não achou, estava aí o tempo todo. Mas naquela afobação a gente acaba não conseguindo. Então esse, para mim, é um dos grandes erros que ainda acontece, a questão da memória que falha, da pessoa que fica nervosa. Uma outra grande, mas um super erro que acontece é erro de postura. A pessoa ainda tem a mania de colocar muito a mão no bolso. Elas não elas colocam no bolso, elas colocam nas costas, elas cruzam os braços. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a fazer alguma coisa com a mão. E outra, a gesticulação é salutar. Ela é um complemento da sua fala. Então, que você tem a possibilidade de saber fazer... Repete mais uma vez aqui. Entendi. Eu entendi, mais ou menos, mas é porque como sua conexão está cortando um pouquinho, e você falou que a questão das mãos, dos gestos... Então, repete mais uma vez para quem entrou agora, que além dessa questão da memória, tem um outro que é muito gritante. Qual é esse segundo aí que você falou? Okay. Então, além da memória, a questão é não saber o que fazer com as mãos. As pessoas não sabem o que vão fazer com as mãos na frente de um público. Então, elas colocam no bolso. Elas já vão direto para as mãos no bolso, né? O Anderson está falando, por conta do nervosismo. Aí, a primeira coisa é colocar a mão no bolso. Ou então fazer gestos que não são tão adequados. Vocês lembram do vídeo da Betina? O Anderson deu uma paradinha no vídeo dele lá. E antes, se você quiser entrar novamente, sair e entrar para a gente testar, pode ser que dê certo, porque o seu vídeo está travado. O vídeo da Betina, recentemente, ela fez uma gravação sobre o... Voltou?
e ela faz um gesto lá. Você lembra, Anderson, da Betina? Ela fica falando: oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos. E aí ela não ficou legal com aquele gesto na hora de fazer o vídeo. Oi. Tá travando, Anderson. Tá grosso. Oi, pô, falou aí. Oi. Diga aí uma boa noite mais uma vez. Vê se volta. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho o Anderson, gente? Ou não? Não conseguiu me entender? A galera, eu queria saber as pessoas aí. O Rafael Teles está na área. Rafael, diga aí o que você tá conseguindo entender aqui da nossa conexão. Rafael Teles, de São Luís, grande palestrante da área de vendas, motivação, de oratória também, programação neurolinguística, o cara é expert. Depois, está conseguindo ouvir o Anderson ou não? Não, olha, Anderson, não estou conseguindo te ouvir. Ravel entrou. Anderson, faz o seguinte, entra e sai novamente para ver se dá certinho, tá bom? Aí você pede mais uma vez o convite. Opa, vê se deu certo agora, porque tá cortando. Eu acho que a conexão aí em Minas, ou a chuva, esses trem aí não tá legal hoje. Aí tá cortando um pouquinho. Vamos ver se você consegue falar agora. Você falou dois erros, que é a questão da memória. Aí você falou também da questão das mãos, né, que as pessoas não sabem muito o que fazer com as mãos. E elas ficam perdidas. Grande Ravel, tudo bom? A conexão dele deve estar baixa, é verdade. Mas a minha, vocês estão conseguindo me ver e ouvir tranquilamente, Ravel? Tá tudo legal? Vou pedir para o Anderson entrar e sair. Vou ver aqui. Vamos ver se ele volta aqui melhor, tá bom? Tio do Café, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live, turma 94. Opa, seja bem-vindo aqui. Não, turma 88, né, tio? Turma 88. Igor Sargin, grande palestrante de oratório. Em breve nós vamos fazer também uma live, vou fazer com o Rafael, com a Lúcia, com todos vocês que estão sempre conosco aqui nas nossas redes sociais. Pode ser por aqui pelo Instagram, ou pode ser lá pelo Facebook, onde o público ainda é maior do que aqui no Instagram. Mas o Instagram é sempre bom, porque a gente pode interagir aqui, trocar ideias, também lá como o Facebook. Mas são públicos diferentes, a gente pode fazer lá e pode fazer aqui também, tá? Bora fazer na hora, tá certo? Tudo bom, meu querido? Gratidão por ter você aqui conosco. O Anderson Veloso está em Minas Gerais, nós estávamos falando sobre os principais erros de oratória. Ele falou que o primeiro erro é a memória. As pessoas confiam demais na memória e na hora de apresentar, e aí, cadê o conteúdo? Dá o brancão, aí ficam nervosas. Você não pode confiar apenas na sua memória. Você tem que, pelo menos, principalmente para as pessoas que se consideram inseguras, ou que elas não têm essas ferramentas, essas técnicas, ou o costume de fazer apresentações, pode levar num papel. Você anota assim, vamos supor que você anotou os tópicos daquilo que você vai falar, e aí você coloca os tópicos principais, dá uma olhadinha sem problema algum, isso não é problema não. Se não quiser levar o papel, você coloca os tópicos lá no seu slide. Tópicos, eu falei tópicos, não é o texto inteiro. Às vezes a gente vê a pessoa fazendo apresentações, lendo todo o slide, isso é muito cansativo, isso é muito chato. A gente tem que ler os tópicos, uma imagem impactante lá, e aí desenvolver, lógico, o seu conteúdo, o seu tema. Para isso você precisa estudar muito, ler bastante, ver outros vídeos, conversar com especialistas, ter uma vivência maior para fazer apresentações de uma maneira que consiga criar um maior impacto. O segundo erro que o Anderson colocou para a gente, estamos aguardando ele entrar mais uma vez, foi quando ele falou com relação às mãos. O que eu faço com as minhas mãos? Quando você vai falar em público, você tem que ser natural, ser você. Você não precisa falar em público sendo robótico, aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que olhar para lá. Não, seja você naturalmente, haja com simplicidade, seja você. Olha só, o Anderson está entrando novamente, vamos ver se vai dar certo agora. Fale bem agora, ou cale-se para sempre. Seja bem-vindo antes, mais uma vez. Então, assim, as mãos, elas têm que agir naturalmente, seu corpo, o corpo fala, a expressão corporal é muito importante. Então, para isso, você precisa gesticular de uma maneira natural. O que você for falar, para as pessoas que vão te ouvir, seja em público, ou seja numa entrevista, seja numa conversa em particular, você vai falar de uma maneira muito tranquila.
não precisa ficar preocupado, meu Deus, o que é que eu vou fazer com as mãos? Se caso você tenha que colocar a mão um momento ou outro no bolso, não está errado totalmente, só a apresentação não se acabou por conta disso. Se articulasse, conversasse com as pessoas. Anderson, acredito que é a sua conexão mesmo aí. Não tem problema não. Enquanto o Anderson está tentando resolver lá o problema dele de conexão, nós vamos conversando. Um outro erro muito comum são as pessoas que, além de não confiar na memória, além de ter gestos não muito legais, são os vícios de linguagem. Vocês conhecem pessoas que têm vícios de linguagem? Por exemplo, eu estou aqui e aí eu começo a falar uma porção de NES, né? Estamos aqui, né? Vamos falar de oratória, né? Porque é muito importante, né? Falar das apresentações, né? Isso é muito chato e isso acaba atrapalhando uma apresentação. Além do né, tem o tá certo, tá entendendo, tipo assim, tá ok, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo? Todas as palavras que são feitas de maneira repetidas, isso cansa o público. E ao invés de ele prestar atenção na sua mensagem, ele se foca em quê? Nos seus vícios de linguagem. Ou num vício de pausa, que é diferente do vício de linguagem. O que é um vício de pausa, Jax? Vício de pausa é quando você vai começar a fazer uma apresentação, ou vai falar com alguém, e você fica... vamos falar é terrível, é chato pra caramba, tudo isso, essa vogal inteira aí, numa apresentação, é um vício de pausa, é você dar uma pausa. Jax, como é que eu posso resolver isso? Pode, calma, muita calma nessa hora. Tem todas as técnicas possíveis para você resolver isso de uma maneira muito tranquila. Dê uma pausa para você, respira fundo e aí dá continuidade. Jax, mas como é que eu vou fazer? Eu não presto atenção que eu falo muitos NES. Então, gente, uma dica bem simples. Muitas vezes você não sabe que tem os vícios de linguagem. Então se grave, como nós estamos conversando agora aqui no vídeo, nós temos que fazer gravações de vídeos, como esse aqui, para se ver, ou então pedir o feedback de alguém. Deixa eu desligar bem que meu celular, senão vai tocar a noite todinha, que eu esqueci de botar aqui no silencioso. Então, o que acontece? Os vícios de linguagem, muitas vezes você tem e não se dá conta. A partir do momento que você começar a perceber que tem os vícios de linguagem, você começa a se policiar para não mais repeti-los. Jax, eu tinha um vício de linguagem terrível. Na década de 90, assim que eu comecei a ministrar cursos, na verdade, ser professor, eu falava muito, tá certo. Tudo eu falava, tá certo. E como eu era locutor de rádio, muita gente me escutava aqui nas rádios, eu falava assim, Teresina, 10 horas, tá certo? Até meio-dia nós estaremos juntos com muitas músicas, tá certo? Eu comecei a gravar minhas fitinhas cassete, na época eram fita cassete, vocês devem lembrar as fitas cassetes. Começaram a perceber que eu comecei a perceber que eu falava muito, tá certo. E estava errado, gente, que é muito chato você falar tá certo, ou tá ok, né? Então eu comecei a me policiar. Na época eu não conhecia as técnicas, porque eu ainda não era professor de oratória. O que eu fazia? Toda vez que eu falava tá certo, eu me beliscava. Não, foi uma técnica que eu desenvolvi para mim na época. Não estou mandando vocês se beliscar, se bater, nem nada. Foi a técnica que eu desenvolvi para mim. Toda vez que eu falava, não tá certo, eu me beliscava para eu não mais repetir. Depois eu botei uma liga. Toda vez que eu falava, eu tacava a liguinha aqui para eu me policiar para não falar mais. Olha a Aurilene, ainda lembra disso, né? Que estava, olha, foi aluna. Aurilene, você foi minha aluna na Star Consultoria em 2007. Olha que massa. Pois é, olha, o Paulo César está dizendo que me ouvia também. Que bacana. Pois é, então naquela época, eu tinha esse vício de linguagem. Eu passei a me policiar sobre esse vício, gente, que é muito chato. E aí eu comecei a perceber, tenho que tirar esse vício, a gente tem que ter um controle. Aí eu dava uma pausa, se eu fosse dizer uma palavra, vamos falar de um livro muito bacana. Aí eu não ia dizer, tá certo? Não, eu parava e continuava. Esse livro fala sobre as formas de você falar em público, como convencer alguém em 90 segundos. Aí eu não falava mais, tá certo, porque aí não precisa. É uma expressão que não vai adiantar muita coisa. O tio do café está dizendo aqui que a comunicação fácil, se necessitar. Obrigado, querido. Ele esteve conosco aqui na turma 88 e 89 também, né? As duas turmas aqui participou. Bacana. Então, assim, eu passei a me policiar com relação a esse errinho
de oratória, que é o vício de linguagem. Além do vício de pausa e o vício de linguagem, existe também o vício de postura. Jackson, mas qual é o vício de postura? Vício de postura são aquelas pessoas que elas pegam no nariz, pegam no cabelo o tempo inteiro, arruma roupa para saber se está legal, e se mexe demais, se movimenta muito, tem um gesto muito expressivo. Isso é vício de postura. Ou então, se está de óculos, aqui vou colocar no óculos, a pessoa pega o óculos, fica, bota para cima, e às vezes tem uns que ainda fazem isso. Ó. E aí acaba não dando certo. Anderson, entrou novamente, Anderson? Que pena, Anderson, a conexão não está legal, cara, que peninha. Tentamos aqui falar com o Anderson, mas não deu certo aqui com o Anderson. Está péssimo. A gente pode testar em uma outra oportunidade, né, Anderson? Hoje que pode ser a chuva aí. Rogério Martins está entrando aqui agora. Beleza? Seja muito bem-vindo. Eu estou falando, Anderson, dos erros de oratória, que são muito comuns, que você começou a falar, da questão da memória. Você falou da postura, das mãos, o que fazer com as mãos. Falei agora dos vícios de linguagem, vícios de pausa, vícios de postura. Esses são os principais erros, mas tem outros mais. Gerundismo. Tem pessoas, não é, Anderson? Pelo menos você vai confirmando aí, já que a conexão sua está péssima. A gente tentou de todas as formas aí. Gerundismo são aquelas pessoas que repetem demais. Pessoal, hoje mesmo, eu estou com um probleminha na casa da minha avó e eu tive que ligar para lá para poder falar com as pessoas, para arrumar a energia, que teve um curto-circuito à tarde. E a operadora de telemarketing, que me atendeu, ela falou: quem está falando? Eu vou estar anotando o seu recado para estar enviando uma pessoa, uma equipe para estar vendo esse problema, para estar resolvendo não sei o quê. Esse ando, indo, é terrível, é um vício também que as pessoas cometem, que não deveriam cometer. Ao invés de falar o ando, indo, você pode falar um verbo, o infinitivo. Como assim, Jax? Eu vou enviar, ou nós vamos enviar. Pronto, acabou. Uma equipe para resolver. Pronto, acabou. Seu problema ainda nesta tarde. As pessoas que querem melhorar esses vícios, elas têm que observar. Será se eu falo muito ando, indo, eu vou estar te ligando, vou estar resolvendo, vou estar indo até aí? Isso é terrível. Outro erro, não saber para onde olha. Muito bem, Anderson. Olhar a plateia. Você vai colocando aí que eu vou lembrar. Tá? Olhar para a plateia para criar conexão. A gente precisa olhar zoinho, zoinho. Olha, que nem eu estou fazendo aqui. Falando em olhar para a plateia, quando você está falando para um celular, que nem eu estou fazendo agora com vocês, eu tenho que olhar para a câmera. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas olham para o botão que está lá embaixo e fica falando assim. Dessa forma. Elas começam a falar e olham para baixo. Isso não cria conexão. Eu vejo demais lives, eu vejo demais stories, que as pessoas, inclusive, tem um famoso aí, que tem milhões e milhões de seguidores. Ele não olha para as pessoas, ele só olha para baixo. Pessoal, eu vou falar aqui para você da minha vida hoje, e só olha para baixo o tempo todo. Isso não gera conexão. Você poderia me dizer, mas ele já tem milhões de pessoas que seguem. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, se você quer criar ainda mais conexão com o seu público, olhe para a câmera. Está bem aqui, ó, lá o buraquinho da câmera, que aí é como se eu estivesse olhando para vocês. Da mesma forma, numa apresentação em público, você precisa olhar para as pessoas que estão do lado direito, do lado do centro, do lado esquerdo. A gente tem que olhar para as pessoas. Isso é muito importante. Tem gente que fala e manda bem. Ainda faz assim, Igor? É terrível, né, Igor? Sério, é verdade. Segurar objeto sem utilizar. Muito bem, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Às vezes a pessoa fica segurando aqui um negócio e mexe. Ou então, deixa eu ver se eu tenho eu tinha uma canetinha para mostrar. Tem aquelas canetinhas que tem aquele... não tem nenhum aqui, mas você sabe qual é, né? E aí elas começam a mexer porque elas estão nervosas, e ficam nervosas e mexem demais. Isso acaba também, vai atrapalhar a sua apresentação, vai desconcentrar as pessoas. Tudo bom, Leonardo? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Coach Aline Guimarães também, seja muito bem-vinda. Então isso, são dicas simples, mas que fazem a grande diferença na sua apresentação. Olhe nos olhos, gesticular de uma maneira simples e natural. Gente, nada de exageros. Nós temos que gesticular de uma forma como se estivesse trocando ideias com um colega, com um amigo. Eu vou conversar com meu amigo, eu vou falar de uma maneira muito tranquila. Então eu falo, gesticulo. Eu não preciso fazer aquela coisa exagerada
e também não preciso ficar muito parado, tá bom? Tudo bom, Mônica? Seja bem-vinda. As canetas clique são irritantes, né, Rogério? Pronto, o Rogério está dizendo aí. É terrível aquelas tchac, 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 tchac. Quando a pessoa está nervosa, né, Rogério, ela fica mais ainda. Esses são alguns dos erros. Eu sei que tem outros mais. Deixa eu ver se eu estou aqui. Não, tem nenhum aqui não, tá. Mas existem outros também, como, por exemplo, a pessoa que ela gesticula muito ou anda demais para um lado e para o outro e as pessoas não conseguem entender. Porque ou ela fala muito rápido ou o contrário disso. A pessoa que não gesticula de forma alguma ou ela fala de uma maneira muito tranquila, muito devagar, que dá sono, que cansa as pessoas. E que com meia hora elas começam a abrir a boca, como você deve estar fazendo aí nesse momento. Porque dá sono você falar, boa noite, hoje eu quero passar para vocês uma apresentação motivadora, para que vocês saiam daqui para cima e motivados. Como que vai sair motivado dessa forma? Isso é terrível, não é verdade, Anderson? Ele está falando aí, brincos, crachá, zip que sobe e desce, tira a atenção da audiência. É verdade, o Igor, que é professor de oratória, olha só, que mais está falando? O Anderson dizendo, olha só para um lado do público e não olhar para o outro. Terrível também, não é? Terrível, você tem que se focar para todos os lados, você tem que olhar para todos os lados das pessoas. Isso ajuda a criar conexão com sua plateia. Tem pessoas até atrás, você dá uma olhada também, sem problema algum, mas você tem que olhar para todas as pessoas. O Igor está falando, monocórdio é terrível. O que é monocórdio, para quem não sabe? É você ter um som o tempo inteiro, você não vai variar a sua voz em nenhum momento. Vai falar de alegria? Aí ele continua da mesma forma. De tristeza, da mesma forma. Está zangado do mesmo jeito. Nunca ele muda. Isso não cria conexão, não gera empatia com o seu público, com a sua plateia. É verdade. Muito obrigado aí pela sua dica. Olha só, o que está falando aqui, o Rogério, o efeito Titanic. Como que seria o efeito Titanic? Eu não lembro agora. Fala para nós aí, Rogério. Eu não sei como que é o efeito Titanic aí. Eu não sei como que é essa técnica do efeito Titanic. É aquele que... não lembro agora. Nunca ouvi falar dessa expressão, efeito Titanic. Enquanto o Titanic... sim! Balança de um lado e para o outro. E a apresentação foi... olha só, Anderson. Tá vendo aí essa dica legal do Rogério? Efeito Titanic. Balançar de um lado para o outro e a apresentação afunda. Legal. Eu não sabia disso. Olha só, o Anderson falou também, a roupa com palavras e imagens que distrai. Exatamente. Tenha muito cuidado. Isso eu digo até para as pessoas que vão se apresentar em público, vão fazer uma entrevista na TV. Até pergunte como que é o palco, como é que é o local. Imagine que meu fundo aqui é branco, com um X azul, do CPJax, mas se eu tivesse uma roupa muito gritante, bem diferente, ia chamar muita atenção. Isso, da mesma forma, vale para entrevista, vale para apresentação em público, vale quando você conversar com alguém. Certo? Isso é muito importante. O Igor está dizendo que a maioria das pessoas são destras e a tendência é olhar somente para o lado direito. É preciso olhar para todos os quadrantes e até da galeria. Exatamente, olhar para todos os lados. Para criar conexão, eu sempre falo da regra do I. O que é a regra do I, Jax? Deixa eu riscar aqui um papel para vocês mostrar aqui como que é a regra do I. A regra do I é muito simples. Vou colocar aqui um I. Opa, tá vendo aqui o I? Vamos imaginar que você está aqui, tá certo? Você vai olhar para o lado direito, você vai olhar para o lado esquerdo, você vai olhar para o centro da sua plateia, você vai olhar lá para o fundão, você vai olhar para o outro fundão. Então você vai fazer toda essa direção, olhando para todos os lados, todo o seu público, usando a técnica do ventilador. E o que é o ventilador? Já falamos aí do Titanic, aprendi hoje do Titanic, viu? Do balançar de um lado para o outro. Do ventilador, quando você liga o ventilador, e o ventilador ele tem que girar para um lado e para o outro, o que você faz? Bate na cabeça. Da mesma forma, lógico que você não vai bater na sua cabeça na sua apresentação, mas você vai lembrar dessa âncora. Eu tenho que olhar para um lado e para o outro, então eu vou girar. Mas, gente, de uma maneira muito natural. Não vai chegar por aí dizendo, o Jax mandou eu ficar falando dessa forma. Fale de uma maneira natural. Batendo a cabeça, não, Diego, olhou para um lado, olhou para o direito, olhou para o outro. Diego aí sempre vai lembrar
âncora nossa. A Grazi também. Então, olha para um lado, olha para o outro. Só que você não vai bater na sua cabeça, mas você vai lembrar. Todas as vezes que você for apresentar em público, eu já ouvi e já vi alguns palestrantes, principalmente da nossa área de oratória, eles dizem o seguinte: olhe no ponto fixo e mire naquele ponto fixo e pronto. Nada disso, gente. Eu discordo. Porque se você olha apenas para um ponto fixo, as pessoas, ou para cima ou para baixo, isso não gera conexão. Você tem que olhar para o público. Você pode olhar até para a testa das pessoas, sem problema. Mas você tem que olhar para o público. Então, usando o ventilador, olha para um lado, olha para o outro, isso vai ajudar bastante para que você gere conexão. Mas não olhe somente para um ponto fixo ou para uma única pessoa. Se eu olhasse aqui o tempo inteiro para uma única pessoa na hora de uma apresentação, as pessoas, se for a garota, ela vai dizer: esse professor está gostando de mim. Eu não sei não, ele só olha para mim, ela já fica sem graça. E não é muito legal. O Sargento está dizendo evitar dar as costas para o público, exatamente para não perder a conexão. De fato, eu vejo muito isso. Principalmente você está aqui, vamos imaginar que aqui tem um slide. Você olha para um lado, para o seu slide, apresenta o seu slide, nada de virar de costas para o seu público, porque se você não vai gerar essa empatia, essa conexão. Ótima lembrança, Igor. Professores de oratória, nós temos aqui 4 professores de oratória. Igor Sargim, Rafael Teles, o Anderson Veloso, quem mais? O Rogério Martins dando dicas legais aí de oratória. Gente, está sensacionais. Diego Lima, que já é o nosso aluno aqui, já está dando palestras também, sensacional. Lucas Aquino acabou de entrar, já quer também ser um grande palestrante nessa área do direito, né, da área do direito, coach de direito, vai ser diferenciado, parabéns para você. Então isso é muito importante. Essas são dicas simples, meus amigos, que nós estamos passando aqui, mas ajuda a que você crie essa conexão. Nós falamos da memória, nós falamos aqui de você gerar mais conteúdo, então estude bastante. Tenha muita informação. Olha um exemplo, o Steve Jobs, quando ele ia fazer uma apresentação, ele estudava muito, ele treinava exaustivamente a apresentação dele para que ela se saísse bem. Isso é muito importante. Então, se você assistir um vídeo do Steve Jobs, quando ele vai falar lá da Apple, quando ele vai falar dos aparelhos dele, enfim, ele tem uma conexão tão grande com a plateia que as pessoas ficam: oh! Por quê? Porque ele entendia, na verdade, entendia muito do produto, ele vendia de uma forma que encantava as pessoas, e as pessoas se apaixonavam também pela marca e viravam fãs, como acontece até hoje. São fãs, não apenas de querer ter um produto, elas são fãs da Apple pela forma como são os produtos, lógico, são muito bons, mas como a forma como eram apresentados. Então é um show. O último evento que nós tivemos agora da Apple, eles deram show, chamaram artistas, e eles colocam slides fantásticos, excelentes, que chamam a atenção da plateia. Isso é muito importante, tá bom? Bacana! Olha só, o Rafael está dando uma dica legal. Toda apresentação é uma venda. Verdade, Rafael. Toda apresentação é uma venda, gente. Naquele momento, as pessoas vão te observar em todos os aspectos. O seu conteúdo, a sua postura, o que você vai oferecer. É um conteúdo que vai ser útil, informativo, vai inspirar, vai motivar. O que você vai passar? Você vai se vender naquele momento. Então, tenha muito cuidado com o seu vocabulário. Olha o que aconteceu recentemente com o nosso colega, amigo aí do pessoal do direito, que conhece bastante, como é que é o nome? Moro, o Sérgio Moro. Ele falou uma palavra, na verdade duas, cônjuge, ao invés de cônjuge, né? Cônjuge, cônjuge, e vier, parece que foi vier, ou vinho, vier. E foi aí detonado nas redes sociais por conta dessas palavras. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Rafael está dizendo aí, nós temos que ter cuidado com o produto, com o serviço, a nossa imagem, exatamente, a forma como a gente vai vestir, como nós vamos falar do nosso produto, vamos passar essa informação. Temos que ter segurança, e para passar segurança, treino, gente, prática, temos que praticar. Por isso que quanto mais você pratica, melhor você fica. Aqui na Formação Impactada do CPJax, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, você tem direito a repetir 3 vezes o curso para melhorar a sua oratória, além do clube de oradores, clube de leitores, o clube de cinema, que são novidades. Então, o aluno treina durante o curso, lógico que vai ter essas outras oportunidades para praticar ainda mais com seus colegas. Nós tivemos alunos aqui que estiveram no último clube de oradores, foi fantástico, isso é muito bom.
O cara não vai ficar bebendo água o tempo todo, beleza, tem que beber também, isso é importante. Show, muito bacana essas suas dicas. Beber água também quando é branco, isso estrutura ideias. Eu falo demais sobre isso, Rafael. A pessoa, hoje eu não estou com nenhum copo com água aqui, estou falando demais, não estou nem com nenhum copo com água. Mas é muito importante você estar com o seu copinho d'água ali. Quando você lembra, tomou ali uma aguinha, se der o branco, você pode passar para frente. Você não precisa dizer, gente, eu esqueci, não, passa para frente, às vezes as pessoas não vão nem perceber. Se realmente, de fato, você tem algo muito importante a dizer, não fique fazendo isso, não. Você simplesmente, gente, eu não lembrei agora. Depois eu lembro para vocês, eu passo informação, é muito legal. Mas qualquer coisa está aqui meu contato, vou deixar aqui meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail, para vocês entrarem em contato comigo. Depois, quando eu lembrar, eu passo essa informação para vocês. Que às vezes pode fugir o nome de algum produto, sei lá, serviço, algum nome específico que você não consiga lembrar. Mas o importante é criar o quê? Conexão com o público, que na PNL a gente chama de rapport. Ou seja, quando você cria essa conexão com o seu público, com simpatia, com carisma, aqui no Método X eu falo sempre dos Cs da comunicação, que é a congruência, a coerência, conhecimento, ter o conteúdo, ter clareza, são vários Cs. Então, quando você consegue reunir todos esses Cs numa apresentação, você consegue cativar mais um C aí do seu público e criar conexão, mais um C entrando aí nessa sequência. E aí sim as pessoas, uau, gostei desse cara, gostei dessa moça, esse produto é legal, esse tema é muito interessante, pela forma como foi passado, pela maneira como você falou, porque não é o que você diz, é como você diz que vai fazer a diferença. Olha só, agora vamos falar aqui, brilho no olhar, muito bacana. Tem só especialista aí, conhecer os costumes locais, cria sensacionais, Anderson. Cria, você, ó, teve um evento aqui no ano passado, faz um ano agora, em abril, o evento do Google, da Google. O que aconteceu? A Google, quando esteve aqui em Teresina, trouxeram uma equipe, eles trouxeram pessoas de São Paulo e de outros lugares também, para conhecer o Piauí e fazer um super evento. E eles buscaram se conectar com o público com as expressões locais nossas aqui do Piauí. Nós falamos expressões que são típicas, que nem aí em Minas, vocês têm um trem, bom, né? Que nem no Maranhão tem também suas expressões típicas. E aqui no Piauí nós temos o armaria, né, irmã, são expressões nossas. E o que eles fizeram? Eles conseguiram aprender em pouco tempo essas expressões. Lógico que eles fizeram uma pesquisa. Eles usaram uma camisa com o nome das expressões típicas. Isso ajudou a conectar com o público. Isso é sensacional. Então eles colocaram na blusa armaria, minha irmã, que é uma expressão nossa, que é daqui do Piauí, típica nossa. Ave Maria, minha irmã, é armaria, minha irmã, que nós falamos aqui. E aí eles conseguiram criar uma conexão. Tanto as mulheres palestrantes quanto os homens que também tiveram aqui para ministrar as palestras. Então foi sensacional essa ideia aí. Então tudo isso ajuda a criar um bom rapport, ajuda a criar conexão para que você consiga fazer uma apresentação de alto impacto. São dicas como essa que vão fazer com que você tenha uma performance melhor no palco, que as pessoas consigam gostar de você e consigam, de fato, fazer com que você leve aquela mensagem para casa. Porque o importante é deixar uma mensagem. Outra dica legal, gente. Aprenda mais sobre storytelling. Jax, traduz o que é isso. Contar histórias. Não é, Anderson? Aprenda a contar boas histórias. Anderson, Rafael, Igor Sargin, todos vocês vão concordar comigo. Seja um contador de histórias, gente. As pessoas amam ouvir histórias. Storytelling significa contar história. Na nossa formação Impactar atualmente, nós temos uma parte só para aprender, aliás, para ensinar as pessoas, desculpa, a contar boas histórias, que tenha início, meio e fim, que tenha uma mensagem de propósito, que tenha uma conexão maior com aquele público. Quando você conta boas histórias, as pessoas, uau, gostei dessa história. Vamos falar de atendimento? Por que não contar uma história de péssimo atendimento ou de bom atendimento para que as pessoas consigam se encontrar ali? Opa, isso aconteceu comigo também. No meu e-book, As 7 Falhas da Comunicação, eu falo a minha história da minha primeira apresentação em público, como palestrante que foi péssima. Isso é muito interessante, porque as pessoas conseguem se identificar comigo. Olha o Anderson está falando, passa sentimentos através das histórias. Era uma vez, exatamente. Quando aconteceu comigo, Anderson,
Em 1999, minha primeira palestra, há 20 anos, meus amigos, eu tremia, mais que uma vara verde, o papel estava tremendo, porque eu segurava uma folha de papel como essa, branquinha, e eu fiz a anotação completa de tudo que eu ia falar. Tudo que eu ia falar. Isso é terrível. Não se faz isso. Porque eu coloquei tudo mesmo. E na hora da apresentação eu estava muito nervoso, eu suava muito, aqui ficou parecendo assim uma pizza de um lado e de outro. Eu suava, as pernas estavam bambas, eu me mexia muito e eu falava muito rápido que as pessoas mal me entendiam. Mas eu dei minha palestra, dei meu recado. Mas eu percebi que eu precisava melhorar. Quando eu conto isso hoje em dia nas minhas palestras, nas minhas apresentações, nos cursos, as pessoas também se identificam. Opa, ele também errou um dia, ele foi atrás de conhecimento, atrás de mais informação, como com qualquer um de vocês também pode ter acontecido. Então isso ajuda a conectar, aprenda a contar boas histórias. Leia livros, assista filmes que possa tirar uma ideia legal daquele filme e você fazer um link com o seu tema, isso vai ajudar demais, tá certo? Marley Cresceu, boa noite, seja muito bem-vindo. Lúcia Helena, aqui conosco, de Belém. Olha só, Pará, Belém está aqui conosco, Help Santana, Socorro Santana, todos vocês que estão aqui agora, palestrante Lúcia, Zigoto? Zigoto, todos vocês. Pessoal, tá tranquilo? Por hoje, eu acho que deu para passar os recadinhos. Uma pena a conexão com o Anderson não ter dado tão certo, porque hoje a internet dele não está tão legal. Mas a gente promete que um dia nós vamos voltar, né, Anderson? Quando a sua conexão estiver melhor, a gente vai fazer uns testes antes, para a gente fazer uma live assim, porreta. Nós temos aqui ainda a Lúcia Helena, que nós vamos fazer também a live com a Lúcia Helena, com a nossa querida outra Lúcia de São Paulo, que está por aqui também desde o início da nossa live de hoje. Rogério Martins, vamos falar de motivação, de liderança, que é um dos temas que o Rogério domina muito bem. Mais uma vez com Anderson, com comunicação oratória. Rafael sobre vendas, nós podemos trocar ideias sobre vendas. Isso é muito importante, tá? Marisete Andrade está perguntando quais são as dicas que você daria para quem quer atrair um maior público. Pronto. Eu vou dar minhas dicas e os nossos amigos de oratória também eles podem escrever. Tá? Nós temos aqui 4 professores de oratória na nossa live, e aí eles podem também escrever dicas, viu, Anderson? Igor Sarginho, vamos fazer uma live com você, Igor. A Lúcia Helena também, que é palestrante, Rogério Martins, todos vocês podem dar dicas aí para a Marisete. Vamos lá. Então, as dicas para quem quer atrair um maior público. Você quer atrair para a sua apresentação ou você quer atrair na hora de que você estiver ministrando a sua palestra? Para ter uma conexão maior, é o que nós já começamos aqui a comentar agora há pouco. Olhe nos olhos, falar na linguagem do público, um tom de voz que não seja nem tão alto demais, nem baixo demais, aquela coisa parada. Você ajuda a atrair, contar boas histórias, isso é muito importante. Tá? Isso ajuda demais a você quando conta boas histórias. Quando você passa o conhecimento de uma forma simples, ou seja, você não precisa ser simplista, você precisa ser simples, ser entendível, ser objetivo, ser claro. As pessoas precisam te entender. Se eu começasse aqui a live falando de palavras complicadas, que são expressões da programação neurolinguística, da PNL, ia ter pessoas aqui que elas não iam se encostar, não ia criar conexão, elas não iam se sentir atraídas, porque eu ia utilizar palavras de um tom, de uma linguagem, um nível um pouco mais avançado, para pessoas que talvez não fossem se conectar, não fossem compreender. Então é importante eu conhecer o meu público. Se eu quero atrair mais o público, eu tenho que conhecer meu público. Eu preciso perceber qual é o nível do meu público, que tipo de linguagem eu vou utilizar, como que eu posso fazer isso para que as pessoas consigam se conectar. Carisma, simpatia, bom humor é muito importante para a gente. O bom humor não é contar piadas, não. É você ter um pouco mais de carisma. Brincar. O Mário Sérgio Cortella, o grande mentor que eu admiro bastante, dos maiores palestrantes do Brasil, ele conta várias histórias, ele não usa slide. E ele consegue ficar com o público 2 horas. Ele conta as vivências. Isso é muito importante também para atrair. O Anderson está falando dar ouvidos. Isso é muito importante. É a menor distância entre as pessoas. Está vendo? Super dica para você aí, Marisete, não é isso? Marisete. Com isso tudo,
quando você consegue, quando você consegue sorrir para as pessoas, quando você consegue falar numa linguagem que seja simples, que todas as pessoas consigam entender, você consegue atrair um público para a sua apresentação, para passar a sua mensagem, tá bom? Tá tranquilo, Marisete? Tem mais alguma dica que você queira saber? Você, quando leva exemplos práticos para as pessoas, é importante também. Você pode levar um vídeo legal, você pode botar uma música também, de acordo com o seu tema, lógico. Às vezes tem um tema muito técnico, e aí não dá certo para que você possa passar uma história ou um vídeo para aquele tema. Mas se você tiver vídeos que possam ilustrar a sua apresentação, ou imagens, ou boas histórias, isso tudo vai atrair o seu público. Isso vai ajudar as pessoas a... Opa, gostei desse cara. Porque até mesmo temas técnicos, você pode fazer de uma maneira mais leve, não ficar aquela coisa muito pesada. Isso ajuda também as pessoas gostarem da sua apresentação. Por que que hoje em dia o Rick Chester, quem já assistiu a palestra do Rick Chester? Acho que o Anderson já assistiu, o Rafael já assistiu, não sei se a Lúcia Helena também já assistiu. Rick Chester, ele consegue atrair um público muito grande para as suas apresentações, está sendo um maior sucesso. Jax, quem é Rick Chester? É aquele cara da água mineral que ficou famoso há 1 ano vendendo água mineral. Ele lançou um vídeo aí nas redes sociais, foi descoberto. Ele ensina as pessoas a vender água. Na época, ele ensinava as pessoas a vender água, a empreender, e ele ensinava a ter lucro vendendo água mineral. E hoje em dia, o Rick Chester é um dos palestrantes mais contratados no Brasil. O que ele faz durante a apresentação dele? Ele conta histórias, só que são histórias que têm mensagem, que estão relacionadas ao tema. No caso dele, a motivação, o empreendedorismo, a se inspirar, as pessoas se inspirar nele para que elas possam dar continuidade, porque ele recebeu muitos nãos na vida, muitas pessoas chamavam ele de neguinho da água. Então ele levou isso tudo como aprendizagem. Eu nunca assisti palestra dele ao vivo e a cores, mas pelo que eu já acompanho nas lives, nos vídeos, eu sei que é sobre isso que ele fala. Então ele conta histórias, ele consegue fazer uma